tá? Então, assim, a tabela completa, aqui eu tenho vários volumes de NaOH e eu tenho o valor do pH calculado. Quando eu tenho a concentração de ácido acético, como nós estávamos calculando agora, 0,1 de ácido acético e 0,1 de NaOH. E nessa terceira coluna aqui eu tenho as contas de pH para esses volumes adicionados, só que considerando uma concentração de ácido acético bem inferior, de 0,001 e do NaOH também 0,001, tá? Então, estão aqui as contas. Com essa tabela, nós vamos vai ser gerado, então, a curva de titulação, que nós vamos ver no próximo slide e perceber as diferenças mais claramente do que pela análise da tabela, tá? O que é importante ressaltar para vocês? O ponto de meia titulação, o que é meia titulação? É quando você adicionou metade do volume de equivalência, né? Então, você pode fazer a continha, como a gente está gerando uma curva de titulação hipotética, considerando a concentração do ácido e da base, você faz a continha lá para saber qual que é o volume de equivalência. E aí a metade desse volume é a meia titulação. No caso aqui é 25 ml, que deu o pH de 4,76. Nessa titulação, gente, para um ácido fraco, a concentração do íon hidrônio vai ser igual ao Ka, ou o pH vai ser exatamente igual ao pKa desse ácido. Então, o pKa do ácido acético é 4,76. Como que vocês podem comprovar isso? Vocês podem fazer o cálculo lá, que seria o segundo tipo de cálculo que a gente viu agora aqui. Eu tirei minha carinha e esqueci de pôr. Que seria o segundo tipo de cálculo que a gente viu agora ali, que é depois que eu adicionei uma quantidade de base, mas ainda não cheguei no ponto de equivalência, ou seja, aquela continha do tampão. Vocês fazem e aí vocês vão comprovar isso. Vocês podem achar o valor tabelado lá para o ácido acético e comprovar que o pH é igual, nesse ponto, é igual ao pKa. Isso é muito útil, gente, porque se determina o pK de soluções de ácidos e bases fracas através desse ponto de meia titulação, tá? Muito bem, então agora nós vamos ver o efeito da concentração, que é justamente o que tinha naquela tabela anterior. Então, com os dados da tabela anterior, se formou a curva de titulação. Percebam a primeira diferença. A primeira diferença que ocorre entre a titulação de um ácido forte com uma base forte é que, quando eu tenho os dois fortes, essa variação de pH no ponto de equivalência é bem significativa. Além disso, não há essa como se fosse uma cauda que vai se arrastando para daí chegar no ponto de equivalência, né? Lá a curva de titulação é como se ela começasse aqui, onde está o laser, e já sobe e desce. Essa etapa aqui que eu menciono, que vai se arrastando até chegar ao ponto de equivalência, é a região de tampão, tá? Então, a primeira coisa que nós podemos perceber agora, comparando as duas concentrações de ácido com base, né? Considerando a curva A, é a curva para o ácido mais concentrado com a base mais concentrada. Percebam que a variação do pH no ponto de equivalência é maior, né? Ela vai aqui desde 6,5 talvez, até para cima do 10, 11. Talvez um pouquinho antes do 11, certo? Já quando eu considero o ácido e a base mais diluídas, né, com a concentração menor, essa variação ela vai somente do 6 e pouquinho, até aqui próximo do 8, não chega nem no 9. Então, um dos fatores, né, um dos efeitos da concentração, que na verdade a gente já viu até para ácido forte e base forte, é que quanto mais diluído, mais difícil ou menor é essa faixa de viragem, né, que acontece no ponto de equivalência, tá? Então, a concentração, ela afeta diretamente nisso. Outra coisa que nós podemos perceber
é que quando que a curva B é diferente? No início, o pH é maior, né? Para a solução mais diluída, eu tenho pHs maiores, porque eu estou titulando, nesse caso aqui, um ácido com uma base. Então, no início, o pH ele é determinado pela concentração do ácido, que é um ácido fraco. Percebam que quanto mais concentrado, menor o pH, porque mais ácida está a solução. Então, no início, eu tenho valores de pH maiores para a solução mais diluída, tá? Porque justamente por estar mais diluída, é um ácido fraco. Chega um ponto que as duas linhas elas se equivalem, elas ficam uma sobre a outra, né? Totalmente sobreposta. Nesses momentos aqui em que as curvas se equivalem, é a região de tampão, de tamponamento que acontece, né? Então elas ficam bem iguaizinhas. E aí depois elas se diferem após o ponto de equivalência ali, elas também se diferem, tá? Então, essa é a diferença entre ácidos e bases mais diluídos ou mais concentrados. Muito bem. O que é bem importante considerar também? Para as soluções mais diluídas, no caso aqui para a curva B, nenhuma aproximação pode ser considerada. Então, na hora de fazer as contas, eu sempre tenho que considerar a constante de dissociação e cair em Bhaskara, né? Vai cair numa equação quadrática. Aí nós vamos ver o efeito, então, da titulação pela extensão de reação, ou também podemos considerar pela força do ácido que está envolvido, tá? Percebam que aqui embaixo tem o ácido forte, como se essa que fosse a curva de titulação de um ácido forte com uma base forte, por exemplo, HCl, tá? Conforme vai diminuindo a força do ácido, né, vai diminuindo o valor de Ka, vai ficando menor exatamente a variação do pH no ponto de viragem, até chegar num ponto que quando o ácido é muito fraco, é praticamente a primeira curva aqui, de 10 a menos 10, é praticamente imperceptível a faixa de viragem. Ou seja, com ácido tão fraco assim, eu não consigo titular, eu não vou ter resultados bons, reprodutíveis, porque eu não consegui enxergar o ponto de viragem, tá? Então, esse é um fato bem importante, né? Então, a principal conclusão que a gente chega aqui é que a variação do pH nessa região do ponto de equivalência ela é menor quanto mais fraco for o ácido, ou seja, quando a reação não é completa. Por isso que é mais difícil você considerar a titulação de ácidos fracos. E é justamente por isso que a gente precisa titular com bases fortes. Porque imagine um ácido fraco que já é fraco, já aqui está com uma base que também é fraca. A extensão da reação é menor ainda, a reação não acontece completamente, por isso a gente não faz titulação de ácido fraco com base fraca. Muito bem, aí a escolha do indicador. Eu voltei àquela figura primeira lá, do efeito da concentração, para vocês perceberem aqui a faixa de transição dos indicadores. Então, no caso aqui, vamos pensar primeiro na curva A, que é a mais concentrada, tá? Então, considerando a curva A, o indicador verde de bromocresol é totalmente inadequado, porque a faixa de viragem dele está aqui embaixo, né? Aí, o azul de bromotimol, ele também vai ser inadequado, porque a mudança de cor dele acontece nessa faixa aqui. Só que nessa faixa, de 6 a quase 8 ali, né? 6 a 7, talvez 7,5, a variação de volume do meu reagente ainda é grande, né? Então, aqui vai desde mais ou menos 47 até 50. Então, eu estou falando, deixa eu ver se eu consigo uma caneta aqui, ó. Ó, estou falando desta variação aqui, ó, que tá aqui, tá? Então, é uma variação grande, por isso também é inadequado. Já a fenolftaleína, ela pode ser utilizada tranquilamente com erro mínimo para curva A.
Já para a curva B, que é a do ácido bem diluído, aqui, que é a curva B, praticamente nenhum dos indicadores pode ser utilizado, né? Então, nenhum vai ter um erro bem significativo, independente do indicador que eu utilizar, mesmo a fenolftaleína. No entanto, mesmo assim, eu posso pegar um indicador, posso encontrar um indicador que seja intermediário entre a faixa de viragem, né, a faixa de transição da fenolftaleína e do azul de bromotimol, exatamente aqui nesse meio. Então, com isso, eu posso sim ter uma titulação com reprodutibilidade bem adequada. Mas lembrando, quanto mais fraco o ácido, mais difícil fica isso. Então, a escolha do indicador ela depende muito do tipo de ácido e da curva de titulação, por isso é importante a curva de titulação. Agora a parte boa, né? A gente viu então a curva de titulação para ácidos fracos. As curvas de titulação para bases fracas, os cálculos que são necessários para gerar essa curva de titulação são análogos àqueles do ácido fraco, por isso eu não vou ficar aqui falando mais do mesmo para vocês. Vocês vão fazer isso nos exercícios. Eu esqueço de me colocar aqui a fotinho. Vocês vão fazer isso nos exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem, tanto do capítulo anterior, que a gente não fez ainda, quanto desse, ok? Um abraço!